Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a que horas você vai ver essa live, mas hoje, durante o dia todo, após o novenário de São José e a solenidade de São José, ontem aqui em Bicas, correu tudo bem. Foi um dos momentos do novenário e da solenidade que mais marcou minha vida. Foi tudo muito bem, tranquilo, um povo maravilhoso, a igreja sempre superlotada. E depois veio essa questão a partir do dia 15, depois veio mais forte agora essa semana sobre a questão do coronavírus. Até então estávamos bem tranquilos no sentido de calma, de trazer paz ao meu povo. A gente que ama, cuida. Quem cuida sempre sofre calado, em silêncio, em prol dos seus filhos. A angústia vinha no meu coração, mas também vinha a pergunta: eu, como padre, pastor de ovelhas, que amo o povo, como me comportar diante de uma epidemia? Agora eles falam pandemia. Como se comportar diante de uma situação onde não temos clareza de até que ponto começou e onde vai terminar tudo isso. Lembrando os períodos das grandes secas que nós tivemos, esse período, e depois as grandes águas que vieram fazer muitas destruições e reflexões, agora vem esse coronavírus. E eu fiquei pensando, rezando de manhã, de tarde, à noite, no meu deserto, com Santo Rosário, na liturgia das horas. Fiquei pensando na dor dos bispos, e principalmente do meu bispo, Dom Gil, o sofrimento de ter que sentar na cadeira e durante a mesa, com suas lágrimas, chorar por escrever normas e ditar orientações. Por isso, amados irmãos e irmãs, para um bispo, suas lágrimas uniram-se a esses documentos, esses decretos, essas normas e orientações, porque jamais eles gostariam de fazer isso. Mas a igreja sempre foi prudente e sempre será. A nossa igreja, ela é uma igreja que preza pelo profetismo e pela guarda dos seus, e que prefere morrer com o povo, junto ao povo, para o povo. Assim foi Jesus na cruz e assim é todos os bispos do mundo inteiro. E automaticamente, por contágio de família presbiteral, nós os sacerdotes entramos. E muitos dos meus irmãos padres e sacerdotes também refletiram muito como eu, estão sofrendo como eu, estão realmente reflexivos. E alguns, como eu, também estão sentindo: o que seremos agora? O que faremos? Obedecemos às normas e orientações de nossos bispos com muito carinho, porque somos uma família, a família sacerdotal do corpo místico de Cristo, que está em função do povo de Deus, para o bem e a coletividade. Nós jamais agiríamos sozinhos sem pensar principalmente no povo. Por isso, amados irmãos, este é um momento que me fez refletir, interiorizar, e me veio quando eu era adolescente, vocacional, quando eu estava vocacionado ao sacerdócio, lá muitos anos atrás. Eu lembrei de muitas coisas que me incomodava na minha vocação. Essa entrega total, esse consumir-se pelo povo, pelo evangelho. Eu sempre falei que na minha veia não corria só sangue, mas sim o evangelho e a família, né? Por ser do berço mineiro, de uma família numerosa, tradicional, por pertencer a uma igreja onde eu fui batizado, que na Arquidiocese de Mariana, por ser chamado a entregar minha vida pelo povo lá na minha pequena cidade de Silverânia. Quando eu comecei a sentir os primeiros movimentos, eu me apoiei muito em Francisco de Assis, me apoiei muito também depois, mais adiante, nos encontros vocacionais no Sacré-Cœur de Marie, em Ubar, onde eu encontrei o Frei Bento, que eu tinha apenas 17 anos,
Eu estava em plena crise vocacional, eu queria largar o meu namoro ou seguir a vocação. E aquele momento acontece, aquele freio de batina cinza, de hábito cinza. Eu me confessando com ele, ele falou, olha, você é muito inquieto, muito agitado, e põe uma coisa na tua cabeça, esse Frei já morreu, já era ancião, e o adolescente, magrinho, cabelo comprido, ainda buscando, assim, lutando pela justiça, pastoral da juventude, e aquelas coisas assim de buscar o ideal da fraternidade, de dar a vida na África, tantos sonhos, né, pelo PIME, que eu tinha contato com o padre Paulo Degope, mas eu não tinha dinheiro para ir ao Paraná, Maringá, eu não tinha condições de fazer as viagens, papai tinha 13 filhos, né, e a gente não tinha condições, na cidade pequena, o pároco tinha suas ideias, né, seus princípios, ele ficou mais de 60 e tantos anos na minha cidade como pároco. Meu pai foi o primeiro coroinha dele, meu pai tinha 12 anos para 13, e meu pai morreu com 89 anos, que agora dia 26 de março vai fazer um ano que papai morreu, e ele foi coroinha desse pároco. Então eu fui formado com este pároco, nessa visão dessa paróquia. Ele nasceu em 1917, esse pároco, e ele era muito amoroso com a pastoral, no sentido de pastor. Ele não tinha a organização pastoral, mas ele era um padre que amava a igreja e estudou toda a história da igreja, inteligentíssimo, uma cultura muito grande. Tudo ele se discursava, mas ele tinha um princípio, tinha foco, tinha clareza do que era a igreja católica. Como ele amava a igreja, como que ele deu a vida pela igreja, para a igreja e com a igreja. Isso ficou muito marcado na minha vida, na minha estrutura de adolescente, jovem, adulto, porque eu saí com 22 anos de Silverânia, então até então eu fui conduzido somente nessa mentalidade de uma eclesiologia, da unidade, do morrer para e com a igreja, que a igreja é a minha mãe. Isso foi muito forte, isso ficou preso dentro de mim. Algumas coisas eu consegui aperfeiçoar, mas aquilo ali da essência está dentro de mim. E nesses dias do coronavírus eu fiquei pensando aqui na paróquia de Bicas, eu não posso abandonar meu povo. E aí me veio muitas lembranças de Francisco, veio muitas lembranças de Francisco justamente porque ele saiu ao encontro do pobre, muitas lembranças de um grande Frei Damião, que nasceu na Bélgica em 1840, e foi viver como missionário junto a uma coisa que eu fiquei impressionado lembrando hoje sobre esse vírus. Ele foi com os leprosos da ilha de Molokai, no Havaí. Ele foi para lá. E é impressionante, ele tinha 33 anos, Padre Damião. E por causa do coronavírus eu estou lembrando desse padre, que hoje é santo, foi santificado, foi colocado como santo por Bento XVI. Após 16 anos na presença da ilha de Molokai, no Havaí, ele adquiriu a lepra, porque ele atendeu os leprosos. E se vocês puderem abaixar e ver o filme dele, eu acho que para esse período seria muito interessante, para a gente poder também parar de muito medo e pânico, e se apegar um pouco na graça, na fé, seguindo todo o padrão que nos propõe os bispos e o Ministério da Saúde do Brasil, né, de todas as pessoas que nos orientam, os médicos. Mas, acima de tudo, retomar ao princípio do cristianismo, ao valor da entrega de sua vida, de se consumir em prol daquilo que é invisível aos nossos olhos, é o céu. Lá é o nosso lugar, é lá que nós precisamos estar direcionando todas as nossas escolhas. Todas as nossas escolhas só podem basear-se no reino dos céus, junto dos nossos antepassados, meu pai, minha irmã, o Padre Nelson, que já faleceu, o Padre Maurício, Irmã Geralda, Padre Orfeu, Padre Lucas Maximiliano Lucas, tantos padres que já foram, que o Padre Joaquim Meirelles Maia, meu diretor espiritual, que foi o Padre Joaquim Meirelles Maia, lazarista, que ficava no Santuário da Tijuca, na Medalha Milagrosa, que um dia eu quero conhecer, ter a graça de conhecer, que infelizmente não conheci, mas ele me acompanhou desde 87, Padre Joaquim Meirelles Maia, e tantos outros que estão lá no céu. Então a minha vida foi questionada, e está sendo questionada nesse período
do coronavírus. Até que ponto eu vou me entregar para Jesus? Até que ponto eu vou me dar pelo povo? Até que ponto eu morro pela igreja? Até quando eu serei um padre como o padre Damião, que larga a Bélgica e vai numa ilha amaldiçoada naquela época? E é horrível a cena do filme Molokai. Os irmãos leprosos, que hoje a gente chama hanseníase, mas naquela época era uma peste, era uma epidemia, era um vírus incurável. A lepra também hoje requer cuidados da saúde no Brasil, viu? Muitas doenças elas vão e voltam por causa da falta de compromisso social, público, com o nosso estado, os nossos municípios. Isso é irresponsabilidade dos que nos governam, porque a ganância, o ouro, o ter e o poder, isso dificulta as curas e as descobertas científicas. Isso é um ponto que merece um debate maior, mas também isso aí deve ser responsabilizado. Não é só rezar e orar e se entregar por Jesus, não. A gente precisa que tomar consciência de conversão pessoal, de uma tomada de consciência de solidariedade, de comunhão, de respeito, que todo mundo é igual. Esse vírus, né, que é microscópico, que a gente não vê, ele está pondo todo mundo de joelhos. Mas Deus é Deus. Também isso a gente tem que começar a colocar no nosso coração. Ele é o único. Então, se nós podemos dividir, partilhar, governarmos com justiça, nós teremos uma nação com muitas possibilidades. Não é presidente tal ou não. Todos nós, no sentido geral, e com políticas públicas que elimine o pecado, a praga, a epidemia maior desse país, que é a corrupção. Corrupção e querer ganhar mais, estar por cima de tudo. Isto é convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra que tu és pó e ao pó retornará. Então, Frei Damião, Padre Damião, que veio da Bélgica, nesses dias está tocando muito o meu coração e eu gostaria de transmitir aos meus irmãos padres, né, e que nós possamos nos animar na fé, você me ajudar e eu te ajudar, e ir ao encontro do povo para eles não ficarem apavorados com medo. Eu tenho recebido muitas mensagens pedindo oração, pedindo ajuda. Eu acho que todos os meus colegas padres também estão pedindo. E nós estamos aqui, irmãos, para dizer: coragem, tenha fé. Nós somos vossos pastores, nós somos os seus padres. Reze por nós, eu rezo por vocês, mas nós não vamos abandonar vocês. A nossa arquidiocese de Juiz de Fora não vai abandonar vocês. Somos 91 paróquias. Todos os padres estão empenhados em estar perto. Nós estamos sofrendo com vocês. Então não entre em pânico. Não crie depressões e medo. Você, vovô e vovó, minha mãe mesmo, nós estamos, conversamos com os irmãos, nós não vamos visitar a mamãe, só está minha irmã lá com ela, mas sem pânico, sem medo, é só por prevenção. Nós, os padres, estamos junto com vocês, irmãos. Coragem, coragem, sorria e cantem, louvem e vamos lutar. Nós só somos cristãos, mas se tiver de entregar, que entreguemos com honradez, igual os primeiros cristãos nas arenas, que nós entreguemos sorrindo e cantando, fazendo com que todas as pessoas encontrem a alegria, a paz. Não entre em pavor, não fique vendo mensagenzinhas e lendo televisão, não, acompanhe somente as notícias que são estritamente necessárias, e nós padres estamos junto com vocês. E eu queria dizer a você sobre esse Padre Damião, que está tocando em mim como padre. Como em mim, pessoalmente. Que eu estou fazendo a reflexão de como que eu vou agir em Bicas. Eu penso que Damião me ensina a amar em excesso. Eu preciso, neste momento, amar em excesso. E entrar naquilo que São Paulo falou em 1 Coríntios. A loucura da cruz. O reino faz-se presente não pelas instituições de direito, mas pela ação dos homens justos. E é isso que eu quero que você, católico, entenda. Nós estamos junto com vocês. Nós abraçamos essa loucura da cruz, que é esse combate a esse vírus, mas a todos os outros vírus e pecados sociais que existem. O reino de Deus está justamente naqueles que são capazes de fazer o bem. E quando faz o bem bem feito. Então, nós somos pessoas que vamos alimentar a esperança.
E é por isso que eu gostaria que vocês hoje procurassem entender que nós estamos em um processo de graça. É um tempo de graça, de conversão. Porque nós, os justos, você justo, que quer as coisas corretas, queremos as coisas para o bem, nós não nos contentamos que esse vírus simplesmente passe e aí a gente esqueça. Nós queremos que todos nós voltemos à fraternidade, que é princípio do cristianismo, que é a coluna do cristianismo. Que os governantes católicos cristãos que são tementes a Deus também sejam fraternos. E eu quero dizer a vocês que Padre Damião tem me provocado muito. Por eu me perguntar, e eu pergunto a você católico também, cristão batizado como eu. Supondo que nós estivéssemos numa ilha, ou se nós tivéssemos que ir para uma ilha onde só tem leprosos, que tem essa epidemia, esse padre sai da Bélgica e se entrega. Será que também só ficarmos cumprindo coisas básicas de higiene ou em casa? O nosso bispo pediu que todos os padres rezassem as missas todos os dias. E eu estou fazendo. E está dando certo porque o nosso povo católico está obediente em participar das missas televisivas. E aí eu fui perguntado, padre, por que o senhor não faz pelo Facebook? Eu disse, não. Nós temos a Web TV, que é a TV católica da nossa arquidiocese. Tem vários momentos bonitos lá na catedral, a partir das 8 horas da manhã. Nós temos a Canção Nova, mas dê prioridade para a Web TV. Nós aqui, as 91 paróquias pelo menos. E todos os pessoal do Espírito Santo, os lugares que também quiserem, meus amigos de outras paróquias que eu já participei. É interessante, porque é uma coisa que chega mais próximo da nossa região, da Zona da Mata de Ubá, da Zona Mata de Juiz de Fora. É mais uma coisa mineirice mesmo nosso. Então é um programa típico da nossa realidade arquidiocesana. Mas temos as outras realidades. A Canção Nova, que é uma realidade diferente. A TV Aparecida, uma outra realidade diferente. Temos agora a TV do Pai Eterno, que também é uma realidade diferente. Porque é um contexto onde está essas redes de televisão, Rede Vida. São regionais, né? Aqui você vai ouvir uma fala dos nossos padres daqui. Então, a Web TV é importante. A fala que vai estar falando por mim. Então, eu não preciso gravar nada no Facebook. Nós temos muitos canais privilegiados. E eu não quero que ninguém pare para poder ouvir a minha missa. Eu quero que vocês entendam que todos os padres que, mesmo que não irem à mídia, como, né, foi deixado livre isso, não é obrigado a ir fazer o programa na Facebook. Não é obrigado. Não é obrigado eu ter que gravar todos os dias minhas missas. Não, não. Nesse sentido, é uma recomendação. Se for, né, uma cidade, por exemplo, pequenininha, onde não tem muitos recursos, como é que vai fazer? Onde, às vezes, até mesmo o Facebook, o WhatsApp, dá um trovão, um relâmpago, chuva, você não tem como. Então, eu não vou arriscar em comprometer nesse sentido de mídia, porque pode dar uma opção de coisa. Inclusive, eu tento fazer mídia e dá sempre errado. Vai para as mídias que já estão funcionando, que você vai participar da missa sem interrupção e sem pique da internet. Então, eu aconselho a Web TV, a Rádio Catedral, todas as outras rádios que nós temos. Tem padres da nossa diocese que faz o programa, muitos, o Padre Camilo faz, o Padre Expedito faz, o Padre Pierre faz programas. Então, vocês podem ir atrás dessas rádios, da Rede Globo, de outras coisas que vêm te ajudar também. E a Rádio Aparecida, a Rádio Canção Nova, etc. Se não for pela TV, pela rádio. O que eu quero dizer é que eu, como decisão pessoal, como pároco da Paróquia de Bicas, eu preferi não fazer. Quero justificar isso para os meus irmãos católicos. Algumas lideranças pedem, não é todos, né? Muito irrisório. Às vezes é um ou outro grupo de amigos que, padre, faz. Não haverá esse alcance que eu gostaria. O alcance seria, e que é o melhor, eu no domingo estar com vocês juntos. Isso que é o mais importante. Ficar sem vocês, o povo de Deus, dói muito mais.
Porque a gente que é padre nasceu para amar vocês. Nós deixamos de escolher uma mulher e ter filhos e ter um casamento para poder amar vocês. E isso é que está cortando o coração dos padres. Porque é muito diferente o contato pessoal com você. Estar aí à porta da igreja, poder te cumprimentar. Às vezes você com mau humor, às vezes eu com mau humor. Às vezes eu triste, às vezes você triste, às vezes nós todos alegres. Humanamente isso é muito importante para nós padres. Nós temos vontade de estar com vocês. E é isso que mais está machucando. Porque nós somos humanos, nós precisamos de uma troca de fraternidade, nós precisamos de contato físico, nós precisamos de abraço, nós precisamos de você, nós precisamos do seu cheiro, da sua vida. Porque o preço é muito grande que esse coronavírus está fazendo conosco, padres. Mas eu quero que vocês católicos agora unem com os padres, com a gente, todos os padres, nesse silêncio recolhido que foi nos ordenado. E ao rezar minha missa silenciosa com 5, 3, 7 pessoas, não chega nem a 15, saiba que você não está sozinho, mesmo não me vendo. Mesmo não me sentindo, mesmo não me tocando ali na porta da igreja, vocês não estão sozinhos, são muitos padres e bispos. E o Papa lá em cima, coitado, já idoso, rezando por você. Nós católicos somos uma família que mesmo nas diversidades, nas diferenças, vocês estão percebendo que nós somos amigos do Cristo, e Cristo vai nos dar a força, como deu a Padre Damião, de ter coragem de ir ao encontro da dor do povo, e do povo mais sofrido da ilha de Molokai, no Havaí. E aqui atrás tem a imagem de São Roque. Para quem não conhece, São Sebastião e São Roque. Quantas pestes. E eu estou rezando muito a esses dois santos, e a meu padroeiro São José e a minha Virgem Maria, nunca esquecendo. Para que una forças espirituais do céu, una as almas do purgatório e une a igreja militante aqui na terra pelas santas missas, clamando ao Pai. Porque, como diz, isso não é a vontade de Deus. Isso não foi Deus que fez. Deus é o supremo amor. É o próprio amor. Isso aí tudo depende das nossas estruturas mentais que criamos, criando barreiras e inimizades. Para que inimizade? Para que disputa, ciúmes, inveja? Para quê? Para que tudo isso, gente? Então, queridos e amados irmãos, vocês não vão me ver fazendo a live, nem as missas. Mas não esqueça, como o Padre Johnny, existem muitos e milhares de padres silenciosamente rezando as suas missas. A estes meus irmãos padres, que não usam os recursos da tecnologia da mass media, meu agradecimento, silenciosamente. Vocês são espetaculares. E não podendo ir ao encontro do povo, isso não significa que nós não somos corajosos, que nós estamos com medo. Não. Nenhum sacerdote se acovarda diante de um lobo que devora nossas ovelhas. E os bispos estão sofrendo muito mais do que nós. Porque cai sobre eles a responsabilidade de prestar conta a Deus, e nós, obedientes a Ele, se eles tiverem os frutos desse sofrimento, a gente pede apenas uma coisa para as dioceses: que esse fruto desse sofrimento, que essa entrega, esse sacrifício que os bispos estão fazendo, e os padres de todas as dioceses, do Brasil e do mundo inteiro, possam vir em abundância de vocações. Que esse período do coronavírus seja não sei quando que vai terminar, pode ser dessa noite para amanhã, Deus pode, porque está se levantando um grande clamor. O que eu peço a Deus é São José, e em nome de Jesus pelo Espírito Santo, que esse período de sofrimento que nós padres estamos sofrendo, longe de vocês, querido povo, nos dê vocações, jovens que queiram ser padres, no modelo de Padre Damião, de Francisco, e desses padres da paróquia que estão aí sofrendo. Esses padres que estão na sua paróquia, na sua cidade, eles estão sofrendo, mas eles estão cheios de esperança.
nós estamos cheios de esperança. E o Senhor nos dê muitas vocações a partir dessa tribulação e dessa provação na fé. Que o Senhor nos dê muitas e belas e santas vocações sacerdotais. Porque nós queremos mais e mais que a Igreja Católica seja essa coluna de sustentação para o mundo inteiro, justamente com a Eucaristia, que precisa do Padre, e de Nossa Senhora. As duas colunas que São João Bosco teve a visão. E essas duas colunas, a reza do Santo Rosário, a devoção à Virgem Maria e a Eucaristia, os nossos bispos disseram: faço questão que todo sacerdote celebre a sua missa. Mesmo que ele e um coroinha, ele ou um ministro, ele sozinho talvez. Mas não deixem, não abandonem o sacrifício do altar, o sangue precioso de Jesus. E aí finalizo com uma devoção que eu tenho desde a minha ordenação sacerdotal e que na época poucas pessoas conheciam e foi motivo de alguns comentários assim engraçados, né? De onde tirou isso? Eu não era padre, era diácono, e na ladainha da minha ordenação eu coloquei um santo de minha devoção, ao qual tem uma pintura que se chama Gaspar de Búfalo. São Gaspar de Búfalo. Tem até uma igreja dele lá em Roma, que eu visitei. Ele, ao consagrar o pão, depois tomando o cálice, ergueu o cálice e curou a Itália de toda a perseguição, de todos os males. Mais para o bandidismo, mas todos os males. E eu recorro ao preciosíssimo sangue de Jesus em todas as minhas missas. Depois de consagrar o pão ali e tomar o cálice em minhas mãos, eu falo: Senhor, é teu sangue. Seu preciosíssimo sangue me cure, me liberte, me santifique. Que o seu preciosíssimo sangue cure, liberte e santifique a humanidade. Obrigado, Deus, por esse momento. Porque esse momento está me ajudando a repensar todas as minhas situações de vida no ministério sacerdotal. Eu estou fazendo um grande exame de consciência quaresmal. E eu estou revisitando minhas raízes e minha essência de ser padre. E está sendo muito frutuoso, porque eu estou revisitando dores, mas ao mesmo tempo eu estou curando-as. E algumas eu estou dizendo: valeu a pena. E agora também com este momento vai valer a pena. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, Jesus disse outrora e repete hoje, e eu quero repetir as palavras emprestando meus lábios a Jesus. No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Vamos passar juntos por essa? Vocês não estão sozinhos. A nossa arquidiocese, o nosso arcebispo, o nosso bispo, que está agora neste momento, o bispo que é emérito, que é Dom Eurico, os bispos que já passaram por aqui, Dom Eduardo, que está atualmente morando conosco, todos os bispos, os nossos bispos de Minas Gerais, a CNBB, todos os padres, todas as religiosas e religiosos, está mais perto de vocês do que vocês imaginam. Nós nunca vos abandonaremos. Nós te amamos. E em breve estaremos juntos, enchendo nossas catedrais, basílicas, capelas, seja onde for. O povo vai voltar com um poder e uma força restauradora e renovadora. E vocês, irmãos leigos, serão realmente, de fato, os protagonistas de uma nova evangelização. Tudo isso vai servir como propósito de erguer a nossa igreja e de dizer: Senhor, se tu és por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe, São Roque, São Sebastião, ajude nesse momento tão difícil. Não tenha medo, calma, tranquilidade, estamos juntos. Padre Dione e todos os padres, com certeza, através do nosso ministério comum de amor fraterno, diz: estamos com vocês. Que Deus abençoe, o guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.